Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos agora verificar o objeto de conhecimento desta aula. Nós temos então aí a aula de número 16, objeto de conhecimento, utilização de gráficos e planilhas que permitam a interpretação e comparação que envolva juros simples, relacionando com o crescimento linear e juros compostos com o crescimento exponencial. Detalhamento, juros simples, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo e conhecimento da matemática financeira, vamos agora a uma ferramenta muito útil, muito utilizada e muito importante dentro dela, que é justamente o estudo dos juros simples, tá? Juros vem de promessa? Não deixa de ser também, né? Vamos começar aqui a aula, então, definindo os juros simples. Acompanhe comigo. Nós temos, então, que juros simples são os acréscimos aplicados a um valor inicial, que geralmente a gente vai chamá-lo de capital inicial, tá? De acordo com uma taxa de juros e um período de tempo. Eles são usados em empréstimos, financiamentos, operações comerciais e também parcelamento de compras. Seguindo em frente, vem a seguinte pergunta. Ok, já sei onde ele é utilizado, já sei o que é, mas como é que a gente faz para calcular esses juros simples? Você tem aí duas situações, tá? Você primeiro vai multiplicar o valor inicial pela taxa de juros e depois você vai multiplicar esse resultado pelo tempo do rendimento. Então, sabendo que nós temos aí a operação entre três fatores, nós temos aqui justamente a nossa formulazinha do cálculo de juros simples. Juros é igual a CIT. Ah, professor, eu tenho dificuldade de decorar a fórmula. Não tem problema. Lembra de cidade em inglês. Juros igual a CIT. Capital que multiplica a taxa, que vai multiplicar o tempo. Então, nós temos aí, olha lá embaixo. J é o juro, C é o capital do qual você está emprestando, o qual você está aplicando, tá? I é a taxa de juros e T é o tempo. Agora vamos a algumas características desses juros simples. Veja só. Primeira delas, eles são cobrados em cima do valor inicial da operação financeira. Então, por exemplo, vamos supor que de repente, tá, você tenha um valor equivalente a R$500 e esse valor de R$500 você vai aplicar a um rendimento qualquer que vai te render juros simples mês a mês. E aí você vai aplicar esse capital durante 4 meses. Os juros em relação a esse capital, pessoal, ele sempre vai ser cobrado em relação ao capital inicial. Ou seja, sempre vai ser cobrado em relação aos R$500. Então, vamos supor que, de repente, os juros aí dessa operação é de 1%. Então, nós temos aqui uma taxa de 1% ao mês. 1% de 500 equivale a R$5. Então, no primeiro mês, tá? A gente vai ter um rendimento de R$5. No segundo mês, a gente vai ter um rendimento também de R$5. No terceiro e quarto mês, a mesma coisa. Por quê? Justamente porque os juros sempre serão cobrados em cima do valor inicial, em cima do valor do capital inicial. Vamos seguir em frente, então. Eles não são incorporados ao capital, na verdade, ao capital que vai ser capitalizado mês a mês, tá? Então, por exemplo, se você tem R$500, no primeiro mês, com 1% de juros, tá? Você vai ter R$505. O segundo mês, esses juros, eles não vão ser capitalizados em cima dos 505, e sim em cima dos R$500 inicial, tá bom?
eles não são utilizados em situações de curto prazo, até porque não vale muito a pena, tá bom? E, na verdade, eles são utilizados, né, em situações de curto prazo, porque a longo prazo não valerá a pena nem para você e muito menos para a instituição financeira. E eles são mais comumente usados em operações financeiras de curto prazo. Aquele empréstimozinho que você faz com um amigo seu, por exemplo, tá bom? Ou, de repente, você precisa de um dinheiro do banco e aí você tem a possibilidade de realizar esse empréstimo, o qual você vai pagar em 2, 3 meses. Aí, como o prazo é bem curto, você vai conseguir, sim, pagar esse valor utilizando os juros simples, perfeito? Vamos seguir em frente aqui, então. Falando, então, das características, nós temos aqui, então, alguns exemplos de como a gente pode reconhecer, tá, a aplicação desses juros simples. Acompanhe aqui ao meu lado que nós temos, primeiro, o parcelamento de compras com cartões de crédito, carnês e crediários. Mas atenção, esse parcelamento, né, engatou um pouco aqui, esse parcelamento ele não é uma regra geral em relação a juros simples, tá? Podem ter operadoras financeiras que vão te cobrar juros compostos. Isso é um assunto para uma outra aula, tá? Mas é importante que você saiba que isso não é uma regra geral, tá bom? Vamos passar aqui o próximo, olha só. Nós temos também a aplicação desses juros simples em contas atrasadas com a previsão de juros simples a serem cobrados. Então, quando de repente você deixa de pagar aquela conta de água, aquela conta de luz por algum imprevisto que aconteceu contigo, os juros cobrados ali serão em relação, né, serão em cima de juros simples, tá bom? Próximo. Financiamento mais curtos e de menor valor. Como eu te falei agora há pouco, vamos supor que de repente você precisa de um empréstimo de um valor pequeno, tá? Pequeno para o que você precisa fazer, logicamente. E aí, esse empréstimo desse valor pequeno, você consegue pagar em 2, 3 meses até. E aí, como o prazo ele é bem curto, você consegue aí também pagar esse valor utilizando juros simples. Perfeito? Então, estão aí, na verdade, algumas situações onde a gente consegue detectar a utilização e a aparição dos juros simples. Ok? Vamos seguir em frente então, olha só. Aqui vai uma observação muito importante que você não pode esquecer, pessoal. Taxa de juros e o tempo, obrigatoriamente, tem que estar na mesma unidade de tempo. Atenção que essa é uma informação que tem que estar no teu sangue, ó, tá? Taxa de juros e tempo, elas têm que estar na mesma unidade. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor que você tem uma taxa qualquer, a qual ela é cobrada 3% ao mês. Mas o tempo de aplicação dessa taxa você vai ter durante 4 anos. Para que você consiga calcular os juros utilizando a fórmula J igual a CIT, a gente não pode jogar esses dois valores do jeito que eles estão aí. Por quê? Porque a taxa está sendo cobrada ao mês. O tempo está sendo dado em anos. Não esqueçam que taxa e tempo sempre tem que estar na mesma unidade de medida. Anotem isso aí que é muito importante, tá? Então, o que a gente deveria fazer aqui? Bem, uma coisa ou outra. Como assim? Ou a gente vai jogar a taxa para anos, ou você vai jogar esse tempo que está em anos para meses. Eu, particularmente, aconselho sempre você jogar o valor maior para o menor, ou seja, ficaria muito mais fácil nessa situação você transformar os 4 anos em meses, o que daria 48 meses, tá bom? Ok, vamos seguir em frente então. Falando de coisas importantes, nós temos aí também o montante. O que é o montante? Lembra que os juros, eles sempre serão em relação a um capital inicial? O montante é justamente o valor total que você vai ter em mãos após essa operação, seja para você receber ou seja para você pagar. Então, por exemplo, vamos supor que
você tem um capital qualquer, né? Qualquer equivalente a R$2.000. E aí você aplicou esse capital de R$2.000 durante um certo tempo, o qual te rendeu um juros igual a R$400. O montante é quanto que você vai ter em mãos após esse tempo de aplicação. Então, você vai sempre somar o capital inicial, que nesse exemplo que eu te dei vale 2.000, somado com os juros que foi de R$400. Ou seja, o montante final aqui, só refazer, vai ser equivalente a R$2.400, tá bom? Então, essa também é uma ferramenta muito importante dentro do juros simples, tá? O montante sempre será equivalente à soma do capital inicial juntamente com os juros obtidos nessa operação. Beleza? Vamos seguir em frente então, olha só. Aqui eu vou te dar um reforço sobre a fórmula de juros simples. De novo, se você tiver dificuldade em decorar a fórmula, não se esqueçam da palavra cidade em inglês, ou seja, juros é igual a city. Onde nós temos aí que o C é o capital inicial, a taxa é os juros e o T é o tempo. Então, estão aqui identificados esses valores, olha só. Aqui nós temos os juros a serem pagos, tá? O J. O C é justamente o capital inicial que você vai colocar nessa operação. O I é sempre em relação à taxa de juros, independente se ela está ao mês, ao ano, ao semestre, ao trimestre, não interessa, tá? Mas é importante que você vai ter essa taxa em relação à porcentagem. E o T é o tempo. Aqui vale novamente a lembrança do seguinte, tá bom? Que taxa e tempo, elas sempre devem estar na mesma unidade de medida, ou seja, essa unidade de medida tem que ser igual para as duas, tá bom? Beleza, já entendemos aqui então como que funciona a fórmula dos juros, já vimos o que é o montante, vamos aqui a um exemplo, tá? Nós temos aqui o seguinte exemplo, olha só comigo. Para que a gente possa entender melhor, vamos imaginar que você investiu R$1.000 em um CDB, a uma taxa de 10% ao ano durante 5 anos. Nesse caso, a gente tem os seguintes elementos. Reparem, o J, que são os juros, que é o valor que eu quero achar, tá? O capital é igual a 1.000, justamente porque você investiu R$1.000. A taxa é de 10% e o T, que é o tempo, é de 5 anos, tá bom? Detalhe importantíssimo aqui, pessoal. Vamos aqui analisar o texto da questão. A taxa é 10% ao ano, ok? O prazo é de 5 anos, ok? Como taxa e tempo estão na mesma unidade de medida, nesse caso específico, não há a necessidade de fazer nenhum tipo de transformação, tá bom? Então, ok. Para a gente calcular os juros, o que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar na fórmula, olha só. J é igual a CIT, beleza? J é igual. Por que eu não estou substituindo o valor do J? Justamente porque o valor dos J, que equivale aos juros, é o valor que eu quero encontrar, tá bom? Então, vejamos. O capital inicial foi de R$1.000, então o C vale 1.000. Agora, pessoal, atenção aqui na tela comigo. Parem de escrever rapidinho aí, tá? A taxa, a qual é dada em porcentagem, para a gente efetuar o cálculo, fica muito mais fácil você fazer isso quando você colocar a taxa em forma de fração. Ou seja, a nossa taxa aqui nesse exemplo equivale a 10%. Transformando em fração, 10 dividido por 100. 10%, tá? Não se esqueçam nunca que quando você transforma a porcentagem em fração,
é só você pegar o valor da porcentagem e colocar o valor embaixo da fração igual a 100. Então, a gente vai ter aqui 10 sobre 100. E isso tudo foi aplicado durante 5 anos. Então, reparem que nós temos aí esse produto entre esses 3 fatores a calcularmos. Se liguem agora aqui nas dicas, olha só. Reparem que nós temos vários zeros em cima e vários zeros embaixo. O que a gente pode fazer, pessoal? Nós temos 2 zeros embaixo, ok? Ok. Eu vou cancelar esses 2 zeros de baixo com 2 zeros aqui de cima. Tá legal? Você pode escolher qualquer um desses zeros para cancelar. Beleza? Então, repare que a gente vai ter, então, os juros igual a quem? A 10 vezes 10 vezes 5. Professor, para onde foi a fração? Foi para Nárnia, pessoal. Por quê? Porque aqui na fração embaixo sobrou só o número 1. E toda vez que você divide qualquer valor por 1, o resultado sempre é igual a ele mesmo. Então, a gente pode esquecer também esse número 1 da fração. Então, basta realizarmos aqui o produto entre 10 vezes 10, que é 100, e 100 vezes 5 é igual a 500. E é justamente essa a nossa resposta. O valor dos juros foi igual a R$500. Turma, embora a questão não tenha perguntado, vamos supor, de repente, que eu quero que a questão peça para você calcular o valor do montante. Vamos lá, então. Montante, não se esqueçam, é igual a capital inicial mais juros. O capital inicial foi de R$1.000. O valor dos juros, acabamos de ver aqui embaixo, que foi igual a 500. Logicamente que, somando 1.000 mais 500, o resultado é igual a 1.500. Então, quer dizer que, ao final dessa operação, do qual você investiu R$1.000, você vai obter de volta um valor total equivalente a R$1.500, tá bom? Agora, vamos conversar aqui sobre o tipo de função que vai nortear os juros simples. Reparem que nós temos aí o gráfico, uma reta. Se o gráfico é equivalente a uma reta, então essa função é chamada de função linear. Acontecer isso, pessoal, com juros simples, tá? Toda função, aliás, toda operação em relação a juros simples, com o passar do tempo, você vai ter uma operação equivalente a uma função linear, tá legal? Então, o valor, com o passar do tempo, ele vai aumentando, sempre seguindo uma reta, sempre em relação a uma reta, perfeito? Vamos aqui a um exemplo, então, olha só. Exemplo de aplicação justamente desse juros simples, tá? Silvio decidiu iniciar um novo negócio com a venda de anéis e brincos feitos de ouro, assim diz ele, né? Para montar seu negócio, ele recorreu à sua amiga Laís, que lhe emprestou R$15.000. Queria eu ter uma amiga assim também, né? Esse empréstimo foi feito a juros simples com uma taxa de 5% ao ano. Suponha que ele consiga pagar sua amiga após 6 meses. Pagando ela em 6 meses, qual vai ser o valor da dívida? Vamos lá, pessoal. Aqui vamos identificar alguns termos importantes. Olha só. O capital inicial... Opa, deixa eu trocar aqui a cor, fica melhor. O capital inicial equivale a R$15.000, tá? A taxa de juros é de 5% ao ano, tá? O valor, o tempo, aliás, dessa operação é de 6 meses. O que você consegue reparar aqui de diferente que a gente conversou agora há pouco? Isso, taxa de juros e tempo não estão na mesma unidade. Eles têm que estar na mesma unidade. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa taxa, 6 meses, logicamente, se um ano tem 12, 6 meses é a metade. Então, aqui a taxa, aliás, o tempo, perdão,
equivale a meio ano. Então, vou colocar 0,5 anos aí, tá bom? Então, nós temos aí essas informações. Eu quero saber o valor total da dívida. E aí nós temos 5 opções de resposta. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos calcular os juros em relação a essa operação, tá? Vamos lá, então. Capital inicial, R$15.000. O valor da taxa é igual a 5%, não é isso? Então, de novo, ó, fica melhor você escrever 5 sobre 100. Opa! O tempo é meio ano, 0,5. Você pode também escrever em fração. Metade é 1 sobre 2 sempre, tá bom? Então, a gente vai ter aí 15.000, que multiplica 5 sobre 100, que vai multiplicar 1 sobre 2. Eliminando os zeros, que fica mais fácil nossa conta, aqui eu tenho, então, 150. Vamos reescrever aqui a operação, ó, a expressão, aliás. 150 multiplicado por 5 vezes 1, que é 5, tudo isso dividido por 2. E, professor, mas agora o senhor não eliminou a fração? Lógico que não, pessoal, porque embaixo não tem mais somente o número 1. Eu tenho 1 vezes 2, cujo resultado é igual a 2. Então, a gente não pode, por enquanto, tá, eliminar esse número 2. Perfeito? Perfeito. Em cima, reparem que nós temos aí a multiplicação de 150 vezes 5. Realizando essa multiplicação de forma correta, você vai encontrar o resultado igual a 750. Ainda dividido por 2. Opa! Se eu vou dividir por 2, é porque eu quero a metade. E a metade de 750 é igual a 375. Esse foi o valor dos juros. A resposta é essa? Não sei, vamos ver aqui. Vamos voltar rapidinho. Opa. Aqui. Não, você tem aí 5 alternativas cujos valores são muito maiores do que 375. Por quê? Justamente, pessoal, porque o comando da questão aqui, olha só, qual vai ser o valor da dívida? Ou seja, quanto que você vai ter, né? Quanto que o Silvio vai ter que pagar no total para a Laís. Se eu quero o valor total da dívida, é porque então nós queremos encontrar o valor do montante, tá? Não é montante, não vai confundir, hein? Então aqui, vamos escrever de verde aqui, ó. O montante é igual ao capital inicial mais juros. O capital inicial foi de R$15.000. Os juros desse empréstimo da Laís, ela vai receber R$375. Ou seja, no final das contas, ela vai receber um valor total equivalente a R$15.375. Agora sim, essa é a nossa resposta correta. Voltando aqui para as alternativas, a gente tem que a nossa resposta correta é a letra D, 15.375. Beleza, pessoal? Então, reparem que é muito importante aí você analisar, determinar, identificar, na verdade, os elementos do que a questão vai te oferecer e depois jogar tudo isso na fórmula do cálculo de juros simples, tá bom? Vamos a mais um exemplo? Vamos lá. A prática sempre é muito importante. Um investidor, ele aplicou um capital a juros simples com uma taxa de 3% ao mês. Então, vamos identificar aqui, ó, que a nossa taxa é de 3% AM. Não é de Amazonas, tá? É ao mês. Durante 7 meses. Então, o tempo foi de 7 meses. Reparem, pessoal, taxa 3% ao mês. Tempo, 7 meses. Como os dois são iguais, então a gente pode seguir em frente e ser feliz aqui nessa questão, tá? Qual é a diferença agora, pessoal? É que nós não sabemos qual é o valor do capital inicial. Tem algum problema nisso? Não, nenhum. Por quê? Porque aqui a questão está informando que esse valor é o valor dos juros. Então, J
vai ser igual a 1.785. E aí, embora não tenhamos o valor do capital inicial, a gente pode utilizar como resposta, aliás, como fórmula, para resolver essa questão, a fórmula do juros simples. Tá legal? Vamos lá então, olha só. De novo, juros é igual a CIT. Os juros, eu já sei que eles valem, tem um valor, aliás, igual a 1.785, perfeito? O valor do capital inicial, eu não sei. Se eu não sei, eu vou deixar em forma de C mesmo, que vai ser esse valor que a gente vai tentar encontrar. O valor da taxa é de 3%. Opa, se é 3%, é 3 sobre 100. E o tempo de aplicação foi igual a 7, tá? Então, você tem aí esses valores. Turma, o que a gente consegue reparar aqui de diferente em relação aos exemplos que eu te mostrei anteriormente? Isso, a gente não tem como eliminar os zeros nessa operação, tá bom? O que eu vou fazer então? Repare, eu vou repetir aqui esse valor, 1.785. Depois da igualdade, na parte de cima da fração, reparem que eu tenho a multiplicação de C com 3 com 7. 3 vezes 7 é 21, então teremos 21C. Isso aqui igual a 100. Perfeito? Perfeito. Agora nós temos aí uma igualdade de duas frações, ou seja, quando existe uma igualdade de duas frações, é porque nós temos aqui uma proporção. E aí, aqui embaixo, ó, desse primeiro valor, você pode escrever o número 1. Escrevendo o número 1, o próximo passo agora é resolver a multiplicação em diagonal. Vamos passar aqui para o lado agora, olha só. Vamos começar essa multiplicação sempre pela letra da qual você quer encontrar o seu valor. 21C vezes 1 é 21C. 1.785 vezes 100 é 17.850. Ou seja, o valor do capital inicial é 17.850, tudo isso dividido por 21. E ao resolver essa multiplicação, essa divisão, aliás, de forma correta, a gente vai encontrar aqui um capital inicial equivalente e igual a R$ 8.500. Essa é a nossa resposta, tá? Então, nós temos aqui o resultado, resposta correta, a letra E. Turma, uma dica bem legal aqui é a seguinte, olha só, tá? Se você preferisse, um passo importante aqui, para não ficar com muitos números na divisão, era dividir esse 1.785 por 21. Só trocar aqui embaixo, ó. Eu vou dividir, então, esse valor, tá? Por 21. E ao dividir esse valor, o resultado vai ser igual a 85. Esse é o valor da divisão. Mas aí tu me pergunta, por que eu estou dividindo isso? Reparem que o 21, esse 21 aqui, ó, está acompanhando o C, multiplicando ele, tá? E aí, esse 21 vai passar dividindo o outro lado. Por isso que eu resolveria essa divisão. O resultado dela, reparem que ainda vai ser multiplicado por 100. Ou seja, basta a gente acrescentar 2 zeros a esse resultado final. Ok? Então, uma dica que eu te dou bem importante aqui, quando você for trabalhar questões, for resolver questões em relação a juros simples, é a seguinte. Primeiro passo, sempre reparar se a taxa de juros e o tempo estão na mesma unidade de medida, pois eles devem estar nessa mesma unidade. Seja essa unidade igual a anos, meses, dias, enfim, qualquer uma que seja. A outra dica importante que eu te dou é a seguinte, como a taxa vai ser dada em forma de porcentagem, é preferível que você a transforme sempre numa fração, pois, trabalhando a multiplicação entre esses três fatores, ficará muito mais fácil resolver e calcular utilizando a fração, tá bom? E com esse exemplo, a gente vai chegando aqui ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto, tá bom?
Obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais.